falar do Verdão, ô PVC, já tô te chamando de Palmeiras, tô ficando doida aqui já. Palmeiras jogou bem, PVC. A dupla se encontrou, ou o Abel encontrou a dupla? Você perguntou ontem, ainda bem que eu respondi certo, né? Que você perguntou ontem se podia jogar Vitor Roque e Lopes juntos, e eu falei sim, pode. Assim como em 2023, o Abel achou uma formação diferente com o Breno Lopes e Endrick e o Veiga por trás dos dois, e funcionou Vamos lembrar, assim, houve momentos no período Abel Ferreira no Palmeiras em que houve crise. Por exemplo, quando o Palmeiras ganhou do América Mineiro na semifinal da Copa do Brasil de 2020, eu ouvi gente conversando com gente que dizia assim, não vai ganhar essa Copa do Brasil nunca, porque estava muito mal. E aí ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, a final contra o Santos. Depois, em 2021, quando perdeu para o CRB, nas oitavas de final da Copa do Brasil, tinha perdido a final do Paulista para o São Paulo, não tinha muito mais jeito. E quando chegou, não disputou a liderança do Brasileiro com o Atlético ganhou o Brasileirão sem ninguém disputar com o Atlético em 2021. E o Palmeiras chegou em terceiro lugar, liderou 4 rodadas, mas chegou em terceiro lugar. Se perdesse o jogo para o Flamengo em Montevidéu, que ganhou na prorrogação, ia passar o ano sem ganhar título nenhum. Em 2023, em meio à derrota para o Boca Juniors, foram 4 rodadas seguidas de Brasileirão com derrotas consecutivas. Santos, Atlético, Grêmio e Bragantino. E aí ele achou aquele time com 3 zagueiros, o Veiga por trás de Breno Lopes e Endrick, barrou o Rony e o time foi campeão brasileiro virando contra o Botafogo. Bom, este momento é um momento delicado e a grande noção, já disse isso aqui, a grande crise do Palmeiras foi ter perdido 2 mata-matas para o Corinthians. Tirando o fato de ser o Corinthians, o que demonstra que o maior rival do Palmeiras não é o Flamengo, nem o São Paulo, nem o Santos, é o Corinthians, isso gerou uma crise gigantesca. Minha senhora, a senhora não sabe o que é o Palmeiras e Corinthians, mas ele tem que achar um time novo. Ele testou, não acho que é a melhor formação, mas ele se rendeu ao segundo tempo do jogo contra o Ceará e Lopes e Vitor Roque jogaram juntos, não como Bebeto e Romário, não como Edmundo. Virou meme já. Não como Edmundo Evair, eu não estou sem óculos aqui para olhar para ver, mas funcionou. Para esse jogo funcionou. Ó o meme aí, ó, Bebeto e Romário. A nova dupla Bebeto e Romário agora é Vitor Roque e Flaco Lopes. E Ficou bom, a do Edmundo... Não, eu gostei mais do Edmundo Evair. Depois a gente acha do Edmundo Evair. Vai estar aí, né? A brincadeira. Mais. Essa foi a brincadeira que tomou as redes sociais pelo desempenho da dupla de ontem. Não é a melhor formação para você, PVC, mesmo depois de ver esse jogo de ontem? Eu acho que não. Eu não preciso estar certo. Eu acho que não. Eu acho que não é a melhor formação. Eu acho que funcionou muito bem ontem, mas funcionou também pela fragilidade do Universitário. Eu acho que é importante entender que a torcida do Universitário aplaudiu, mesmo perdendo de 4-0, porque o time não chegava nas oitavas de final fazia 15 anos. A vitória do Universitário é chegar nas oitavas de final. A vitória do Palmeiras é ganhar a Libertadores. Mas vamos chegar lá depois para conversar sobre o Abel. E sobre o Abel e o que aconteceu depois do jogo. O Palmeiras jogou bem. Eu acho que o Flaco pode fazer a função que exerceu. A gente vai mostrar na prancheta. Ele um pouco mais como meio campista, como um camisa 10, assim, e o Vitor... Você lembra que o ano passado teve um momento numa entrevista coletiva em que o Abel foi perguntado sobre o Flaco jogar como centroavante e o Rony de ponta de lança, ou o Endrick de ponta de lança, e ele falou, quem está fazendo a ponta de lança é o Flaco. Não falou com essas palavras, mas ele corrigiu o repórter, ele falou certo, o Flaco já fez essa função outras vezes. Ele não é ponta de lança, mas ele pode jogar assim. Eu acho que o grande defeito do Palmeiras hoje é que ele tem uma capacidade gigantesca de recuperar a bola no ataque, mas ele devolve muito rapidamente a bola para o adversário. Então, o que está faltando para o Palmeiras hoje é o Veiga em boa forma. E, nesse caso, o Maurício pode deslocar para o lado, como jogou ontem. Não é o Flaco como armador.
Eu acho que o Flaco e o Vitor Roque têm que disputar a posição. O Veiga não está bem e tem um problema de pubis, que pode explicar, em parte, a queda de desempenho dele. Mas o que está faltando para o Palmeiras, na minha opinião, é cadência. É capacidade de entender o momento de acelerar e o momento de parar o jogo. Parar, pensar, distribuir, parar e pensar o jogo, né? Não tão acelerado, tentando resolver logo o tempo todo, né? Vamos ver o que o Abel falou sobre a partida? O que disse o técnico do Verdão depois dessa grande vitória do Palmeiras? Então, nós estávamos preparados para uma equipa consistente defensivamente, muito boa nas transições e forte nas bolas paradas. O Universitário calhou num grupo da Libertadores muito forte e conseguiu passar. Então, nós estávamos à espera de muitas dificuldades hoje aqui. A verdade é que se há jogos em que às vezes as coisas nos correm mal, anularem-nos um golo num jogo, numa eliminatória onde é dúvido se a linha do VAR está certa ou não, ou ficarmos com um jogador a menos logo no início do jogo, condiciona muito esse jogo. Mas hoje correu tudo bem. Primeira oportunidade que tivemos, sacamos um penalti, logo a seguir outra fizemos, e agora o que nós vamos à procura, porque temos muito trabalho para fazer. Esta é uma equipa que este ano saíram 18 jogadores, entraram 15, alguns deles vindo da base, outras contratações, e portanto o trabalho que nós temos é imenso e agora é dar consistência a isto, sabendo que vamos ter altos e baixos, mas sim, hoje foi um jogo perfeito da nossa parte. Abel muito feliz com o que o time apresentou ontem. PVC, é um jogo para afastar de vez a crise desse momento tão turbulento depois da eliminação da Copa do Brasil, atentado lá na academia de futebol, que foi criminoso o que aconteceu, vaias da torcida. Você acha que não é suficiente uma goleada como essa para... Pode tranquilizar, mas não é o suficiente para resolver este clima? Eu acho que o Abel foi muito bem nessa entrevista, nesse pedaço da entrevista, muito bem. E eu já falei aqui muitas vezes, no dia 30 de março eu fui ver o dia, eu escrevi a terceira academia acabou, foi quando empatou com o Botafogo, e o diagnóstico ali, se você for buscar na minha coluna, lá atrás no UOL, você vai ler isso, é um time que está em transformação, é um elenco que está em transformação, e isso significa instabilidade. Isso está muito claro, para quem quiser entender, está muito claro. E o Abel disse exatamente isso aqui, né? Ou seja, ele colocou os jogadores da base, na minha conta, a gente pode ver daqui a pouco, saíram 13, chegaram 10, contando o Carlos Miguel. Estou falando de contratações, é o maior nível de contratações do Palmeiras desde 2019 e o maior número de saídas, olha só. São 601 milhões de reais gastos, 835 milhões de reais arrecadados, contando o Estevão, que foi vendido no ano passado, que está o asterisco ali, porque foi do ano passado. Mas assim, sem contar o Estevão, chegaram 10, saíram 13. Marcos Rocha saindo agora para o Grêmio. E eu não estou contando ainda que podem chegar o Enciso e que pode chegar o Jefté. Mas contando o Carlos Miguel, que é questão de tempo do anúncio, chegaram 10. É a maior reformulação do Palmeiras. Muita gente, né? 10 chegando, cara, 14 saindo. O time é outro. E é muito importante olhar para isso, para entender o porquê existe a instabilidade. O tamanho da reformulação, né? Exatamente. A instabilidade se dá por vários motivos. Principalmente por este motivo. É um time em que chegaram 10 e saíram 13. Ou, como disse o Abel, chegaram 15 e saíram 18. Ele está contando os que chegaram da base. Ok, não importa o número. Entendeu? Tem um processo de mudança de time. Tem uma troca de guarda. Isso é incompreensível. Qual é o pecado do Palmeiras esse ano? É ter perdido 2 mata-matas para o Corinthians. A crise é isso. E quando o Abel diz que não entendeu que outros clubes perderam para times da segunda liga, ele está falando do São Paulo perder para o Atlético Paranaense, e não se fez o mesmo barulho, meu senhor, o senhor não entendeu que é o Palmeiras e Corinthians. Desculpa. É por isso.
Eu também me surpreendi com o tamanho da repercussão. E eu sei que tem uma briga política que envolve o protesto da Mancha. E o Allianz Parque sabe que tem uma briga política. Tanto que o estádio vai à vaia. Porque o estádio, todo mundo entendeu. Daí que o Abel não perdeu a oportunidade de aplacar a crise com 4-0, quando ele falou, a torcida dele estava aplaudindo na derrota de 4-0. O Abel criou essa polemiquinha ontem. Vamos ouvir essa declaração do Abel, então, para a gente interpretar o que ele falou e o que ele quis dizer e como isso pode cair também na torcida do Palmeiras. Olha, tenho que ter cuidado a falar dos hinchas, né? Mas a verdade é que encheram o estádio e, corrijo-me, estavam a perder 4-0 e estavam a aplaudir os seus jogadores, certo? Era isso que estavam a fazer. A torcida do Universitário estavam a perder 4-0 e estavam a puxar pela equipa. Parabéns. Parabéns. Porque realmente é isto, futebol é paixão e é sempre bonito ver quando uma equipa está a precisar do apoio dos seus torcedores e dos seus hinchas, como tu disseste bem, um estádio que é bonito, um estádio que é mítico, um clube que também é histórico, é lendário, e foi bonito jogar hoje aqui com o estádio cheio, mas dar os parabéns, como foste tu que me perguntaste sobre os hinchas, dar os parabéns pelo comportamento deles. Aí, botou uma lenhazinha na fogueira? Achas ao fogo. Tá bom. Ele disse semana passada que não ia jogar achas ao fogo. Jogou. Mas ele jogou. E ele tem o direito de jogar. Ele tem todo o direito de jogar. Todo mundo tem o direito de desabafar. É um direito dele. Eu acho, de fato, que a manifestação da torcida uniformizada na semana passada foi exagerada. Tanto foi exagerada que o estádio vaiou a vaia, o resto do estádio vaiou a vaia, ou seja, todo mundo já entendeu o que está acontecendo, que tem um protesto político, todo mundo já entendeu. E eu não sou uma pessoa vingativa, graças a Deus, não sou uma pessoa vingativa, mas eu admiro aquele velho ditado que diz que a vingança é o prato que se come frio. Ou seja, ao falar o que ele falou ontem, ele pode ter atiçado a torcida uniformizada para mais manifestações contrárias na semana que vem. O Palmeiras vai jogar no Rio de Janeiro nesse domingo. E eu não estou falando aqui num tom absurdamente crítico, não se trata disso. Ele tem o direito de falar o que ele quer. Tudo na vida tem ônus e bônus. Você tem o bônus de dizer o que você quer e você tem o ônus de ser cobrado pelo que você disse. Sim, e aí você arca com as consequências, né? Você dá o seu recado e também aguenta o que vier pela frente, né? Essa decisão do Abel, sempre com muita personalidade. PVC falou do próximo jogo do Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, domingo lá no Newton Santos. Bora ver aí, ó, onde vocês acompanham esta partida. Vocês veem na Amazon Prime esse jogo, hein? 8h30 da noite, no domingo, no estádio Newton Santos. PVC, com essa goleada na Copa Libertadores e essa grande vantagem aí para o segundo jogo, é hora de focar no Botafogo e pensar até em poupar no jogo da Libertadores? O Palmeiras tem um ponto a menos que o Flamengo. Na verdade, o Palmeiras tem um ponto a mais do que o Flamengo, perdido. Pela classificação real do campeonato, o Flamengo e o Palmeiras são divididos por um ponto. O Flamengo perdeu 14 pontos, o Palmeiras perdeu 15, o Cruzeiro perdeu 19. O Cruzeiro é o segundo colocado por pontos ganhos, mas na realidade, por pontos perdidos, você vê que o Palmeiras está mais perto do Flamengo. Se o Palmeiras perder ponto para o Botafogo e o Flamengo não perder ponto para o Internacional, a diferença que é de 1 vai para 4. Se o Palmeiras ganhar do Botafogo e o Flamengo empatar com o Internacional, são 2 jogos difíceis para os dois fora de casa. Nesse caso, o Palmeiras passa a ser líder por pontos perdidos. O Palmeiras está na disputa Quando começou o ano, qual eram as 2 prioridades do Palmeiras? Mundial de Clubes, né? O Palmeiras sabia que não ia ganhar o Mundial de Clubes. Mas o Paulinho chega com essa expectativa de ir muito bem no Mundial. De ir bem. Não, mas era o Mundial de Clubes. Não, era o grande objetivo da temporada. Ganhar? Difícil. Ganhar não era. Não, tudo bem, vamos lá.
Vamos colocar 3 frentes, então. Mundial de Clubes, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu tô falando muito de... Eu te disse. Pode falar, PVC. O que você me disse? Que a gente ia voltar no Mundial de Clubes com alguém comemorando. Ê, caí na semifinal! E foi o que aconteceu. Não foi o... Era quartas que a gente falava, né? Não era nem semi. Mas eu falei cair na semifinal. Tá bom. Você ia comemorar a derrota. Sim. O que aconteceu? Tá todo mundo comemorando a derrota. Sim, né? É isso. PVC, vamos... Pode assim, só assim. Então, assim, os objetivos eram Libertadores e Brasileiro. Isso continua. Caiu na Copa do Brasil no Paulista. Qual foi o problema? Perder para o Corinthians. Em 4 confrontos, ser eliminado ou perder o título 2 vezes, né? Isso que pegou. Isso foi o que causou a crise. PVC, vamos ver na prancheta como funcionou o Flaco Lopes e Vitor Roque. Palmeiras que tinha muitas dificuldades ali, né, para criar, para fazer gols. Falamos tanto aqui ao longo do primeiro semestre. Ontem deu tudo certo. O que esses dois juntos fizeram que funcionou tanto? Aqui a gente vai começar com o Maurício, porque é para a gente mostrar que na função original, como o time vinha jogando, quem vinha por dentro era o Maurício. E para jogar a dupla de ontem, Bebeto e Romário, não. Edmundo e Evair? Bebeto e Romário. Não. Vitor Roque e Flaco Lopes. Que moral, hein, que esses dois estão? O Maurício teve que deslocar para o lado direito, que é como ele jogava no Inter. E talvez seja o melhor lugar para o Maurício, como um meia ponta, um ponta que vem para dentro e abre o corredor para o lateral jogar. Então isso aqui aconteceu. Então tá, a partir do momento que o Maurício saiu para o lado direito, aconteceu o campinho seguinte. E aí é o Flaco Lopes aqui. Então o Flaco Lopes jogou como armador no 4-2-3-1? Não, ele jogou como ponta de lança, ele jogou como segundo centroavante. Então ele joga daqui para frente. O Flaco joga por trás do Vitor Roque. Também acontece o seguinte, o Maurício sai da ponta para dentro e o Sosa sai da ponta para dentro. Porque o que está havendo com o Palmeiras hoje é que o primeiro volante, seja o Aníbal ou seja o Emi Martínez, ele vem fazer saída de 3. Que antigamente quem fazia era o Marcos Rocha, eventualmente era o Piquerez, fazia saída de 3 com o lateral, agora faz saída de 3 com o volante. Então, o Giai dá largura para o campo pela direita, o Piquerez dá largura para o campo pela esquerda, o Sosa vem por dentro, o Maurício vem da meia para dentro, abre o corredor para os laterais e o Flaco entra como ponta de lança. Maurício vindo para cá, o Flaco vem por dentro. O Sosa pode dar mais largura para o campo e o Piquerez mais por trás, ou o contrário. Mas o Flaco entra como ponta de lança. Funcionou. E acho que o Abel teve a boa sensibilidade de entender que funcionou no segundo tempo contra o Ceará. E é claro que funcionou no segundo tempo contra o Ceará porque ele está treinando isso. No passado, a gente tinha a grande vantagem de a gente saber que estava treinando isso. Porque a gente viu os treinos. Agora você sabe porque você telefona para as pessoas e porque você entende que se ele fez isso no jogo, é porque ele treinou antes. É isso, né? A gente não acompanha mais treino, é a forma que a gente tem de ficar sabendo as coisas, né? Tem que ser conversando ali com um, com o outro, para saber o que rolou no treino.